Bom dia. Dando prosseguimento ao conteúdo, agora a gente vai ver o que? Relato histórico, que antes nós vimos relato de viagem, ok? Então vocês vão abrir o livro de vocês na página 17. Lá você vai encontrar esse mesmo texto que nós temos aqui. Qual é a origem do carnaval? A festa tem origem em vários países da antiguidade. Ele é uma herança de várias comemorações realizadas na antiguidade por povos como os egípcios, hebreus, gregos e romanos. Esses festejos pagãos serviam para celebrar grandes colheitas e principalmente louvar divindades. É provável que as mais importantes festas ancestrais do carnaval tenham sido as saturnais, realizadas em Roma, em exaltação a Saturno, deus da agricultura. Na época dessa celebração, as escolas fechavam, os escravos eram soltos e os romanos dançavam pelas ruas. Havia até mesmo uma espécie de bisavô dos atuais carros alegóricos. Eles levavam homens e mulheres nus, eram chamados de carrum-navales, algo como carro naval, pois tinham um formato semelhante a navios. Alguns pesquisadores enxergam aí a origem da palavra carnaval. A maior parte dos especialistas, porém, acha que o termo vem de outra expressão latina, carnem levare, que significa retirar ou ficar livre da carne. Isso porque, já na Idade Média, essas velhas festividades pagãs foram incorporadas pela Igreja Católica, passando a marcar os últimos dias de liberdade antes das restrições impostas pela Quaresma. Nesse período de penitência para os cristãos, durante 40 dias antes da Páscoa, o consumo de carne era proibido. A variação da data do carnaval no calendário se deve justamente à ligação direta com a Páscoa, que no hemisfério sul sempre acontece no primeiro domingo após a primeira lua cheia de outono. Determinada a data do feriado cristão, basta retroceder 46 dias no calendário, 40 da Quaresma mais 6 da Semana Santa, para chegar à quarta-feira de cinzas. A comemoração do Carnaval adquiriu diferentes formas nos países católicos que mantiveram a celebração. No Brasil foi grande a influência do entrudo, uma folia feita em Portugal, onde eram comuns as brincadeiras com água. Aí nós temos uma pintura, de Jean-Baptiste Deplay, aquarela sobre papel, retratando o carnaval. Folia globalizada. A festa brasileira mistura brincadeiras e costumes de outros países com criações nacionais. Brincadeira portuguesa, com certeza. Em seus primórdios, no século XVII, o carnaval daqui não tinha música nem dança. Brincava-se o intrudo, herança da colonização portuguesa, e daí que veio o costume das guerras de água. Mas a artilharia daqueles tempos muitas vezes era mais pesada, com direito não só a baldes e latas d'água, como também lama, laranjas, ovos, limões de cheiro, pequenas bolinhas de cera fina recheadas com água e outras substâncias. Loucura. Outra tradição do carnaval é o hábito de homens se vestirem com trajes femininos. Há registro disso na folia de rua desde o século XX. A explicação está na própria psicologia da festa.
um espaço de inversão, em que se busca ser exatamente o que não se é no resto do ano, diz a filóloga Raquel Valença, diretora do Centro de Pesquisa da Fundação Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Abram alas para um ritmo carioca. As marchinhas carnavalescas deram um tom de festa entre as décadas de 1930 e 1950. Mas o ritmo surgiu ainda no final do século XIX. Abre alas, é considerada a primeira canção escrita especialmente para o bloco de carnaval. A música para dançar foi composta pela maestrina Chiquinha Gonzaga em 1899 para o bloco carnavalesco Rosa de Ouro do Andaraí, no Rio de Janeiro. Com Bloco na Rua, do Rio. Os blocos carnavalescos surgiram em meados do século XIX. O primeiro de que se tem notícia é acreditado ao sapateiro português José Nogueira de Azevedo Prates, o Zé Pereira. Em 1846, ele saiu pelas ruas do Rio de Janeiro tocando bumbo. A balbúrdia atraiu a atenção de outros foliões que foram se juntando ao músico solitário. Fantasia à italiana. Os bailes de máscaras eram tradicionais em alguns países da Europa, como na Itália, no século XIII. No entanto, tais festas eram restritas à nobreza. Foi a partir do século XIX que máscaras e fantasias começaram a se tornar mais populares. Nessa época, os personagens de maior sucesso eram o Pierrot, o Arlequim e a Colombina. Eletricidade baiana. O trio elétrico é a criação mais nova do carnaval brasileiro. Ele surgiu em 1950, quando os músicos baianos Dudu e Osmar, conhecidos como dupla elétrica, equiparam o Capenga Ford 29 com 2 alto-falantes e saíram pelas ruas de Salvador. Foi um sucesso. No ano seguinte, o Ford foi trocado por uma picape e a dupla convidou Temístocles Aragão para compor, agora sim, um trio elétrico. E aí abaixo, né, também como no livro de vocês, está de onde foi tirado, né, ou seja, esse texto. Então, o texto que acabamos de ler é um relato histórico. Isso também consta lá no livro de vocês, tá, gente? Se eu não me engano, na página... Se eu não me engano, nem vou me enganar mesmo, vou abrir lá na página 20 do livro de vocês, tá? Então, o texto que acabamos de ler é um relato histórico. Esse gênero tem como objetivo relatar de maneira clara e objetiva as experiências humanas, situando-as no tempo. Os verbos, em sua maioria, estão no passado. No entanto, mesmo se tratando de um relato histórico, pode-se optar por utilizar no texto o tempo presente, marcando-o em relação ao momento da fala. Os acontecimentos geralmente são apresentados de modo cronológico, isto é, na ordem que ocorreram, com a presença de termos que marcam o tempo, entre as décadas de 1930 e 1950, já no século XIII, etc. Isso aí foi retirado do texto, tá? E o espaço, carnaval daqui no Brasil. Ok? Agora, hora da diversão. Queridos, faça as questões das páginas 19 e 20 do livro didático, volume 3.